Olá, boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração e a tua vida, a tua casa, ou onde quer que você esteja. Esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, essa noite abençoada, vamos meditar ainda em mais a sexta essência do fruto do Espírito. Mas, como estamos estudando durante esta semana, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, benignidade ou generosidade, misericórdia, bondade e agora fidelidade ou fé, né? Sexta essência do fruto do Espírito, fidelidade ou fé. Vamos falar um pouco da palavra fé. A fé, ela tem uma tripla ocupação na vida espiritual da pessoa. A fé é um dom. Quando você vai nos dons do Espírito, lá está o dom da fé. Quando você vem no fruto do Espírito, está a parte do fruto que é fé ou fidelidade. E quando você vai nas armas de guerras espirituais, a fé está lá como uma arma. Então a fé é um dom, é uma parte do fruto, ou é um fruto do Espírito, e também é uma arma. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante até o 18, fala sobre as armas da nossa guerra, da nossa batalha espiritual, e lá está, no meio daquelas armas, o escudo da fé. Então, a fé, ela age como arma, como escudo, para proteger, né, a nossa vida como escudo. A fé é uma arma. A fé também é um dom dado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz assim, em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a fé é um dom. Crer em Deus é necessário receber de Deus a sua palavra e obedecê-la. Quando nós fazemos isso, quando nós recebemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, damos crédito, Deus fala conosco e nós obedecemos a sua palavra. Então a fé, ela é acrescentada, e a fé, ela pode ser uma ferramenta muito abençoada na sua vida, e o fruto, né, da fé, ele é traduzido pela tua fidelidade. O tanto que você é fiel a Deus é o que manifesta a sua fé. O tanto que você é fiel aos contratos, aos compromissos do dia a dia, isso vai demonstrar a tua fé. Então a fé ali, ela está como um fruto produzindo esta graça sobre a sua vida. A fé é a primeira coisa que entra na vida daquela pessoa que crê em Deus, e a última coisa que vai sair só quando você for para junto do Senhor. Aí você não vai precisar mais de crer que Ele existe. A fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo e a prova das coisas que você espera. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ser fiel é uma disposição de fé, né? Se eu não acredito, eu não vou ser fiel. Se eu não confio, eu não vou ser fiel. Porque aquilo que não posso confiar, como me dedicarei
Então a fé, ela vai trazer isso para a nossa vida. Eu quero ainda falar com você a respeito da fé. A fé não é um problema quando você tem conhecimento. Então, Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a pessoa está na ignorância e ainda ela tem fé, mas ela não sabe, não conhece a verdade, então a sua fé, né, às vezes se torna um problema. Ela se atrapalha na hora de exercitar a sua fé. As pessoas, às vezes, imaginam que a fé não é um sentimento. A fé não tem nada a ver com os sentimentos. Os sentidos são 5. E a fé não depende de nenhum desses sentidos. Eu senti, eu ouvi, eu vi. A fé não tem nada a ver. Eu provei a gustação, né, o tato, eu toquei. Então, a fé não tem nada a ver com os sentidos, porque a fé não depende dos sentidos. Ela não trabalha na mente. Os sentidos estão todos localizados na mente. Quando Jesus falou a respeito da fé, ele falou da fé do coração. Se alguém disser a este monte, sai daqui e vai para colar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então, a fé do coração não tem nada a ver com a mente, tem a ver com o meu espírito. A fé do coração não é o músculo de carne que está aqui dentro, o órgão, mas quando se fala isso, se fala a respeito do nosso espírito. O Espírito de Deus, então, traz ao nosso espírito esta confiança, esta segurança, esta certeza. A fé não é um jogo de dado. A crença em Deus não é um jogo de dado. A crença é a fé em ação, né? A fé sem uma ação, sem obra, sem uma ação, sem uma atitude, ela é morta. Mas a fé com a ação, a fé com uma atitude, então ela é uma certeza. A fé é uma certeza, não é uma presunção. A pessoa que tem fé, ela não presume que, ela não imagina que, ela simplesmente sabe que. Então, é muito diferente a fé da presunção. Quando as pessoas não sabem disso, então elas imaginam que as coisas são do mesmo jeito. Eu lembro de uma pessoa que falou assim: eu tenho tanta fé que eu até choro. E eu fiquei assim, pensando comigo, isso não é fé. Não tem nada a ver as tuas lágrimas com acreditar em Deus ou confiar em Deus. Então, por que que uma pessoa sofre muitas vezes por causa do nome do Senhor? E ela sofre, 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 e ela continua fiel, porque ela crê. A fé ou a fidelidade está sendo gerada pelo Espírito de Deus que habita dentro daquela pessoa. E isso, vou te dizer, faz toda a diferença na vida do cristão. A fidelidade, a fé faz toda a diferença. Se você não conseguir crer, você não consegue agradar a Deus. A Bíblia diz assim: sem fé
é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, o Senhor vai recompensar aquele que tem fé e que o busca. Você está vendo a ação. Então, quando a pessoa fala assim, eu acredito que Deus existe, isso é uma fé morta. Mas eu acredito que Deus existe e eu estou buscando a sua presença. Isso é uma fé em ação. Eu creio que Ele vai se manifestar. Eu creio que Ele é verdadeiro. Eu creio que vai acontecer. E quando eu estou passando por uma tribulação, quando eu estou sendo testado, então eu permaneço fiel. Por quê? A fidelidade, ela é essa parte da fé, né? A fé como arma traz uma defesa. A fé como dom, ela me faz ir mais longe, aonde as pessoas comuns vão parar. Mas a fé como fidelidade, como fruto, ela vai suportar muitas coisas que o ser humano comum não suporta, exatamente porque a fidelidade ela permanece firme, ou seja, porque ela está sendo produzida pelo Espírito de Deus. Que nós possamos ser fiel, que a fé, o fruto da fé, a essência da fé, possa ser produzida por nós, que a nossa confiança em Deus, neste mundo tão inseguro, tão instável, em todas as áreas da vida, né? Tá tudo tão difícil ultimamente, tá tudo tão complicado, tudo estranho, até o tempo está mudado, o tempo físico está mudado. E os valores hoje estão mudando com uma velocidade incrível, estão se deteriorando os valores e trocando, né, por coisas inferiores, mas aquele que perseverar até o fim, aquele que continuar fiel, a palavra do Senhor diz assim, ser fiel até a morte, tenha fé até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, que a fidelidade, essa essência do fruto do Espírito, seja gerada pelo Espírito em nós. Vamos melhorar a nossa comunhão com o Espírito Santo, porque isso nos fará muito mais fortes e vencer com muito mais coisas e com muito mais facilidade. Quando você tem fé, quando a tua fé está em ação, então as montanhas vão se dobrar diante de ti e você vai andar sobre as tuas alturas, como diz o profeta Abacuque, ainda que as pessoas vão olhar e dizer assim, olha, coitada daquela pessoa, aconteceu tanta coisa, mas elas vão falar assim, nosso Deus, como aquela pessoa é forte, como aquela pessoa consegue continuar, porque a fé, ela não vai te fazer recuar, o poder do Espírito de Deus na tua vida nunca te deixará recuar, mesmo nos momentos difíceis. Que Deus, o Senhor nosso Deus, nos abençoe, que o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida. Tenha uma boa noite.